Oi pessoal, meu nome é Rose, trabalho atualmente como coordenadora pedagógica do turno integral Challenger School, sendo essa proposta bem inovadora, voltada para a educação, onde se trabalham oficinas e essas oficinas desenvolvem habilidades e atitudes, e o grande diferencial é que tudo isso acontece na imersão do inglês. É um espaço diferenciado, sendo muito lúdico, onde as famílias que nos procuram têm o interesse de que os filhos tenham esse desenvolvimento da língua inglesa, não da forma tradicional e formal, mas também que possam desenvolver as suas habilidades brincando, participando de atividades bem práticas. É muito gratificante em cada atendimento que a gente faz às famílias, o relato delas neste sentido de que a criança já chega em casa falando inglês e que também está feliz por estar num espaço diferenciado. Da mesma forma, nós temos nesses espaços o acompanhamento diário com os estudantes, tanto as monitoras como os professores, que estes fazem todas as seus planejamentos, as suas atividades, procurando focar no desenvolvimento integral do estudante. Da mesma forma, então, quero apresentar esta equipe que diariamente está aqui para desenvolver este trabalho. Nas aulas de psicomotricidade, a gente tem o objetivo de desenvolver diversas capacidades nas crianças, como a força, o equilíbrio, a agilidade e algumas habilidades motoras, como o correr, o saltar, o rolar, o driblar, ou chutar, né, através de atividades lúdicas e bem divertidas. Elephant, lion, dinosaur, shark, dolphin, fish. O que me trouxe na escolha do Challenger? Em primeiro lugar, ele é um integral bilíngue, né? A minha filha está exposta a um segundo idioma antes dos 7 anos de idade, que eu sei que é a idade de ouro para aprender uma segunda língua, e ela iria estar aprendendo de maneira lúdica, não apenas lúdica, mas de uma maneira que ela iria vivenciar o inglês. Ela vai viver o inglês através da aula de música, através da aula de arte, através das histórias, dos contos, das brincadeiras, na hora do almoço. É o inglês full time, né? É o inglês o tempo todo que ela está aqui na escola. Sem falar que a partir do ano que vem acho que ela vai entrar para circo, que eu achei muito legal mesmo. Aqui no Challenger Integral nós trabalhamos especificamente alguns aparelhos circenses e alguns malabares, né? A gente trabalha com o tecido aéreo, a gente trabalha com a lira e também nós temos trabalhado com alguns objetos de malabares, como flag, como devil stick, como rola-rola, como as claves. E todas as aulas elas são ministradas com a nomenclatura e uso da língua do inglês. Então a gente cria uma experiência em circo e uma experiência em inglês junto, anexada. Então a gente lida muito com a construção de jogos usando materiais alternativos também, né, vinculado com a ideia da oficina de sustentabilidade, mas é sempre tentar fazer de uma maneira progressiva, respeitando o direcionamento dos hábitos, que é a questão de primeiro trabalhar em si, depois trabalhar com o coletivo, e pegando daí os desafios e sempre retomando, né, as diferentes, a inteligência interpessoal, intrapessoal, espacial, também botando os aspectos de empreendedorismo como coragem, empatia, tudo muito conectado, né? Mas a ideia é isso, é trabalhar com as crianças sem que elas percebam que estão trabalhando esse tipo de conteúdo. O objetivo da oficina de sustentabilidade é ensinar 4 tipos de sustentabilidade para as crianças. A primeira é a sustentabilidade ambiental, que quer dizer saber sobre o nosso corpo, como ambiente que a gente vive. Então, cuidados com o corpo, higiene pessoal e também cuidados físicos, que tipo de esportes a gente pode fazer e o que eles podem beneficiar a nossa saúde.
Também a gente trabalha o meio ambiente nessa sustentabilidade ambiental, então partindo desde a escola até a casa e também a natureza em si. Depois da sustentabilidade ambiental, a gente trabalha a sustentabilidade cultural, que basicamente é entender as diferenças entre o nosso estado e os outros estados do Brasil e também o nosso país e os outros países. Nesse ano, por exemplo, nós estamos trabalhando a América Latina e ano passado a gente trabalhou a Europa. Seguindo, nós temos a sustentabilidade social, que a gente trabalha basicamente cidadania, como ser um bom cidadão, quais são os direitos e deveres de um cidadão. E depois disso nós aprendemos sobre a sustentabilidade financeira, que basicamente é para a gente ensinar a criança a ter mais noção do que é o dinheiro e o valor das coisas e como que eles podem ajudar em casa a economizar e também a atingir algum objetivo que eles queiram com esse dinheiro. Então, na liderança a gente trabalha com 7 hábitos, que são os hábitos de liderança desenvolvidos pelo Stephen Covey no mundo corporativo e que foram depois progressivamente adaptados para o mundo educacional, primeiramente nos Estados Unidos, depois se expandiu para o mundo todo e a partir dessa coleção. E esses 7 hábitos eles enfatizam basicamente um desenvolvimento individual, pessoal, nos hábitos 1, 2 e 3, que é a proatividade, a ideia de você ter um objetivo em mente, um plano e saber priorizar o que é mais importante na sua vida. Depois, os próximos 3 hábitos são hábitos de interação coletiva, então pensar ganha-ganha, procurar compreender o outro primeiro, para depois você ser compreendido, né? Ou seja, uma escuta empática. E o hábito 6, que é o hábito da sinergia, ou seja, de trabalhar em equipe, enfatizando as potencialidades de cada um, no que você é melhor, interagindo com outros, cada um dando o seu melhor. E o último hábito, o hábito 7, é a ideia de afinar o instrumento, né, ou afiar o instrumento, que é um hábito um pouco mais holístico, assim, de você cuidar então das suas emoções, do seu corpo, da sua saúde física, da sua saúde espiritual. Então, meio que é um hábito de complementação para todos os outros. O método do Challenge ele vai bastante além do inglês, né? Porque eu percebo que com as oficinas os meninos eles desenvolveram muito, melhoraram muito aspectos de socialização, aspectos comportamentais, de preocupação com sustentabilidade. E no inglês eles já demonstram compreensão da fala, de vocabulário de acordo com a idade, e eles já vêm, pelo menos tentando se comunicar em inglês, têm bastante interesse. E eu acho isso muito importante para a vida deles no futuro. Nessa oficina nós trazemos a oportunidade para o aluno desenvolver desafios seguros e desafios que usam a linguagem do inglês, partindo desses grandes desafios que são paredes de escalada, slackline e também parkour, né? Trabalhando com eles as habilidades iniciais dessas que habilitam para poderem exercer essas oficinas com maior domínio e maior desenvolvimento, né? Além disso, eu vejo que é uma superação de limites para eles participar, né, da escalada. Em cada aula eles vêm melhorando e a gente vem colocando desafios, né, que fazem com que eles se desafiem, né, e vão melhorando e vão se desenvolvendo. O que tu sente escalando? Eu sinto que eu estivesse escalando numa montanha perdida. Perdida? No meio de uma floresta nevando, com essas pedras brancas. Que legal. E o que tu falaria para as pessoas que têm medo de escalar? Não é tranquilo, mas quando a gente sai, arde um pouquinho as mãos, só um pouquinho. E o que tu sente quando tu tá subindo? Eu sinto que eu estivesse voando de avião, enquanto descia chutando a parede, eu sentisse que eu estivesse caindo de um avião. E tu sentia medo antes? Não. Não? Nunca sentiu medo? Nunca, eu só estava curiosa. Na primeira vez eu senti um pouquinho de medo, depois eu me acostumei. Nas oficinas de música a gente tem o objetivo de desenvolver a musicalidade das crianças, a sensibilização, o respeito pelos gostos musicais, aprender as noções dos parâmetros musicais, das propriedades da música, das propriedades do som, desenvolver a coordenação motora, o raciocínio, a socialização através do uso dos instrumentos, da troca dos instrumentos,
desenvolver toda essa questão musical dela e aquilo que a música auxilia e proporciona na vida das crianças. Eu gosto do turno porque é uma coisa que eu sempre quis aprender em inglês, daí minha mãe soube que até aqui, minha mãe me botou. Daí aqui a gente aprende um monte de coisas, os mais importantes do inglês. A oficina de inglês ela tem uma proposta bem diferenciada. A gente quer trazer um inglês bem lúdico, uma coisa divertida para as crianças. A oficina de inglês ela serve como uma costura entre todas as outras oficinas. Então, o que as crianças aprendem no circo, aprendem na oficina de mídia artes, aprendem na oficina de liderança, a gente costura esse vocabulário na oficina de inglês e também traz alguns pontos gramaticais, algumas coisinhas importantes que eles precisam saber. Nessa oficina a gente trabalha com apostilas que foram criadas pelos próprios professores do Challenger. Essa é a apostila do 2º e 3º ano. Essas apostilas foram criadas com uma maneira de suprir uma demanda que a gente tinha no passado. Os pais pediam para que eles tivessem como saber o que os alunos estavam estudando, para que eles pudessem treinar em casa e ter esse acompanhamento, vamos dizer assim. Então a gente criou essa apostila, uma apostila super divertida, com várias imagens, várias atividades, que os pais também podem acompanhar em casa para os alunos terem uma outra maneira de treinar o inglês. Na oficina de sustentabilidade, nós trabalhamos com temas atuais, partindo da rotina das crianças e suas ações praticadas no dia a dia, trabalhando através de brincadeiras e atividades lúdicas estes temas. Os temas norteadores da nossa oficina são 4, que são sustentabilidade ambiental, cultural, social e financeira. Nas aulas de inglês, nós seguimos uma apostila com conteúdos pontuais, como cores, animais, números, alimentos. Porém, o aprendizado do inglês, ele se dá de forma diária, contínua, pois utilizamos o inglês em todas as oficinas e durante todo o turno integral. A Maria Luísa gosta muito de vir nas aulas de manhã, a gente fica muito feliz, a gente está muito feliz com o projeto. Ela acorda de manhã cedo e logo quer se arrumar para poder vir para a aula. A gente percebe assim, que ela desenvolveu muito nesses 2 anos, né? Ela entrou no projeto no ano passado e ela continua esse ano. Ela aprendeu muito, ela sabe muito vocabulário, ela consegue se expressar em inglês. Na verdade, ela gosta muito da língua, né? Então ela aproveita tudo que ela aprende aqui e faz coisas em casa sozinha. Ela assiste vídeos em inglês, ela gosta de música. A gente também estimula bastante, então o que a gente faz em casa com ela, a gente sabe que ela está complementando aqui e a gente complementa em casa o que ela está aprendendo aqui. Mas a gente está muito satisfeito com os resultados e quer continuar, provavelmente ela vai continuar no projeto até o tempo que a gente ficar aqui em Santa Maria e ela ficar estudando aqui na escola. O meu objetivo enquanto teacher de criatividade é chegar no final do ano, olhar para trás e ver que eu consegui criar um ambiente em que a criança possa ter se reinventado durante o ano, ter se tornado uma criança mais independente, mais interdependente, mais proativa, mais segura e que, principalmente, né, como nós estamos na oficina de criatividade, possa se tornar uma criança mais inventiva e que ela possa pensar mais fora da caixa. Esse é o nosso principal objetivo enquanto oficina. Dentro do Challenger Integral, nós temos trabalhado a partir do lúdico para o movimento, trabalhando dentro da perspectiva do aluno, da criação de movimentos cotidianos ou movimentos observados para a criação de células e movimentos coreográficos, usando sempre o inglês e a dança como veículo para o uso da construção dessas células coreográficas, desses jogos de dança e dessa movimentação. Assim, trabalhando vários aspectos partindo do corpo, né, que é o nosso primeiro aprendizado. Nós aprendemos primeiro pelo corpo, então, usando essa referência inicial, nós partimos do lúdico, da brincadeira, e disso partimos para o jogo, para a interação, para a recreação
e para a busca de uma construção de movimento e de conhecimento através do movimento. Essa oficina de Mídia e Artes é uma oficina bastante específica e a gente desenvolve basicamente um processo de alfabetização para consumir produtos da mídia, para entender como funciona a comunicação na nossa sociedade e conhecer realmente, de fato, assim, diferentes formas de comunicação, diferentes meios de comunicação, diferentes linguagens. Então, progressivamente, o que a gente faz... Há um tronco comum, na verdade, para o segundo, terceiro, quarto e quinto e o sexto ano, né, que também tem uma outra turma com quarto e quinto e sexto de tarde. Há um tronco comum, onde a gente aborda, então, aspectos sobre formas de expressão humana, jornalismo, entrevista, reportagem, linguagem para rádio, por exemplo. Depois a gente trabalha com fotografia, trabalhamos com cinema, a gente trabalha com histórias em quadrinhos, com tirinhas que também saem em jornais. Trabalhamos com internet e redes sociais, com projetos diferentes, como, por exemplo, sobre privacidade, sobre algumas principais redes que eles conhecem e utilizam. O Challenger School é uma experiência inovadora, iniciada aqui no Marista Santa Maria, em parceria com o Challenger Brasil. Tem sido um sucesso, as famílias adoram, principalmente pelas coisas novas que ele traz. O ensino do inglês, dentro das dinâmicas do turno integral. Também o processo de trabalho de liderança, que é muito importante. E a gente percebe aqui a produção dos estudantes, a alegria quando chegam. E a escola aposta muito nesse trabalho por vários motivos. Primeiro, porque o serviço de turno integral é uma necessidade das escolas, é um olhar de visão de futuro para a vida das famílias. Precisa ser um trabalho de qualidade, as famílias não podem deixar os filhos na escola e ter qualquer tipo de atividade, né? Precisa ter uma atividade qualificada. E principalmente a aposta no ensino do idioma. É uma forma de estimular o ensino do segundo idioma, fazer com que as crianças vivam o segundo idioma através das suas atividades.